Sejam bem-vindos a mais uma edição do Abre Aspas. Nesta semana nós vamos conversar sobre literatura, letras e pesquisa com a professora Joana Ataide, da Univale. Joana, é um prazer ter você aqui conosco para contar um pouco da sua trajetória, sua história e da sua pesquisa que você tem feito lá no curso, né, de mestrado da Univale. Eu que agradeço, fico muito feliz, me sentindo assim, muito honrada em poder compartilhar, né, da pesquisa, do conhecimento, principalmente da literatura, que para mim é fascinante. Sou suspeita para falar. Legal. Joana, você é de Valadares mesmo? Sou de Valadares, sim. Mas a sua formação? Eu formei na Universidade Federal de Lavras, né? Eu fiz letras, voltada para português. E hoje, né, faço parte do corpo docente da Univale. E atualmente está fazendo mestrado? Faço mestrado, Gestão Integrada do Território, famoso GIT. E estou desbravando esse Vale do Rio Doce aí. E sobre o seu mestrado, a gente ficou curioso sobre a pesquisa que você tem feito, né? A respeito de literatura e um pouquinho de história de Valadares. Regional. Né? Um pouco de mistura, né? De história Uma com mescla, né? Literatura é isso. Conta pra gente, qual que é o objeto da sua pesquisa? A verdade, a dissertação em si, ela vai falar dessas territorialidades, né? A perspectiva dentro da obra, Nas Terras do Rio Sem Dono, de Carlos Olavo Pereira. E essas territorialidades que vão emergir em toda a narrativa do livro vai poder recontar todo esse processo de formação do território, né, do Vale do Rio Doce. Então, esse livro, para mim, ele foi crucial, decisivo, encaixou perfeito naquilo que eu gosto demais de fazer, que é estudar literatura. Qual que é a história por trás desse livro? Olha, a história por trás desse livro vai abarcar várias nuances dentro desse processo, né, de formação do Vale do Rio Doce, e vai também falar da luta pela terra, e o que nós queremos retratar são essas territorialidades, né, o que compõe essas relações de poder. E aí vai falar também da relação dos nordestinos que saem em busca de melhores condições, e quando chegam aqui fazem a pergunta, né? Moço, esse rio tem dono? E aí faz um link, né, com a própria temática, o título, né, que está na capa do livro, que é Nas Terras do Rio Sem Dono, que é intrigante. Intrigante esse título aí. Essa história, né, da formação de Valadares, da chegada de pessoas de fora, como que se sucedeu isso? Foi um processo violento? Na verdade, com a chegada, a gente vai observar que no livro, né, assim, partindo desse pressuposto do livro, né, da temática do livro, a gente vai observar que ele não segue uma cronologia, né? E aí a gente observa, por conta de alguns documentos históricos, a gente observa que aquela narrativa ali vai ser contextualizada das décadas de 50 e 60. Então, nessa estruturação da narrativa, a gente vai observar que ele vai retratar a questão da migração, vai retratar a questão dessa luta pela terra, que não é só também uma luta física, que eu acho interessante que nessa literatura a gente vai compreender que a luta ela não é só física, é uma luta de um valor simbólico territorial. Então, é uma luta que perpassa a esse território que é físico. Então, esses questionamentos também são levados em conta e traz uma reflexão. E aí é compreender até que ponto que essas terras foram, de fato, legitimadas, né, por esses poceiros que aqui tinham, de fato, né, a posse da terra. E são vários questionamentos ao longo dessa temática que o livro vai contextualizar de uma forma leve e também de uma forma bem, assim, descritiva. Acho que Carlos Olavo ele foi brilhante em descrever essa narrativa, contextualizando, mas ao mesmo tempo dando um contorno, um foco narrativo para a sua temática, sem se referenciar tanto, né? Mas ao mesmo tempo criando personagens fictícios, mas que com certeza fazem aí alusão a muitos outros que aqui estavam. Qual que você considera ser a importância da literatura nesse contexto de construção de uma história? Nossa, a literatura ela consegue recontar, possibilitar essa nova forma de recontar, né?
porque a literatura é um meio, ou talvez o próprio caminho de dar uma oportunidade, de dar visibilidade. A literatura, de fato, é esse processo, é a narrativa. A literatura é essa nova vertente da narrativa, de recontar essa história, de recontar o processo de formação do Vale do Rio Doce, recontar as narrativas dessa terra que era tida sem dono e que aos poucos a gente foi vendo que, né, tem alguns embates aí que questionam essa questão de ter dono, ser dona ou não. Tem alguma história assim do livro que você acha que poderia compartilhar com a gente? Eu sou fascinada com um personagem que é o Brigelino. Para mim, esse personagem, assim, a primeira vez que eu li, eu já li esse livro pela 4ª vez. Para mim, ele é um personagem forte, resistente. Ele é aquele que desbrava os seus sonhos, a sua esperança, desbrava o território físico, traz também as suas memórias, seus anseios, suas vontades, né? E é aquele anseio por viver essa vida em abundância. E quando eu falo de Brigelino, é como se eu já tivesse performado ele na minha mente. Eu falo que ele foi realmente o ponto de partida para a minha pesquisa, para conhecer, porque ele representa todos os outros. Brigelino, para mim, é um personagem forte. É ele que realmente cria esse elo entre esse personagem, né, entre outros personagens, e o próprio Carlos Olavo. Então, para mim, ele como ponto de partida é o principal, e a cena que mais me marca, sem precisar de contar o livro, que é importante, só despertar essa curiosidade para essa leitura, mas é quando ele tem um embate com outro grileiro e que vai acontecer várias situações e que entra toda a família. A descrição de Carlos Olavo consegue fazer com que o leitor imagine aquela cena. Por quê? Porque a descrição e a forma como ele escreve, com a questão da pontuação, a questão mesmo da descrição, o ritmo da fala dos personagens, a variedade linguística da época. Então você consegue performar, você consegue criar aquele personagem. Então Brigelino, para mim, é aquele, assim, é o ponto de partida, é a representação de resistência, é a luta pela terra. Para mim, Brigelino é isso. E qual que é o fim do Brigelino? Ai, meu Deus do céu, Brigelino... Fiquei curioso agora, o que acontece com ele? Então, Brigelino, para mim, acho que me dá até um nó na garganta, porque é tanta situação que acontece com o Brigelino, por isso que ele fala que ele é a resistência. Ele é esse fio condutor, muito bem elaborado por Carlos Olavo. Mas Brigelino, em um embate com o grileiro, ele, na verdade, assume a culpa, né? Porque o filho dele, vendo toda aquela situação, acaba, né, matando esse grileiro. E Brigelino, com certeza, né, aquele que não foge à luta, né, assume aquela culpa, porque o filho já era novo, e ele pensando assim, poxa, eu já tenho pouco tempo de vida, né, porque as pessoas não tinham essa expectativa de vida como aqui, né. E aí a gente consegue observar que ele se dá novamente para esse filho e assume essa culpa, né, vem a falecer depois. O filho assume aquela, entre aspas, posse da terra, e ele fala que o filho deve seguir, que não deixasse ninguém tirar aquelas terras. E aí mostra para mim a resistência, mostra uma relação de dor, mas ao mesmo tempo uma relação de vitória, porque o autor consegue mostrar a dor e ao mesmo tempo a esperança. Sempre uma relação dicotômica de sentido, porque Brigelino, ele ao mesmo tempo sofre, mas ao mesmo tempo tem esperança. Ao mesmo tempo percebe a terra com os olhos de abundância, mas ao mesmo tempo consegue vê-la se perdendo por conta da ganância e por conta de vários ideais justificados na época, né? Então, Brigelino, para mim, é o personagem. E alguma dessas histórias do livro, né, aconteceu em Valadares? Pois é. Esse livro, essa história, ela vai tratar, né, o romance histórico de Carlos Olavo, né, ele tem essa característica
de colocar a ficção e a realidade. Então, ele consegue dar uma referência histórica, só que com personagens que vão emoldurar, não é, um cenário, uma temporalidade diferente. Então, é como se Carlos Olavo falasse assim: eu quero recontar a história desse processo de formação do Vale do Rio Doce, mas eu quero contar a partir de uma perspectiva daqueles que foram deslegitimados. Então, é um recontar diferente. Então, ele vem assumindo uma posição de... como é que se diz? Não é um narrador em si, mas Carlos Olavo ele consegue dar um viés mais documental e, ao mesmo tempo, narrativo. Então, essa escrita, para mim, ela foi brilhante, porque ele conseguiu documentar, né? E, ao mesmo tempo, narrar, né? Dar essa possibilidade de narrativa. Então, existe uma contextualização, porém, em formatos diferentes, com personagens diferentes, mas a luta é a mesma e a luta pela terra. E essa pesquisa que você está fazendo extrapolou os limites da Univale. Você parece que já apresentou, né, essa pesquisa em outro congresso internacional também. Onde foi? Foi na UFMG, que é o Congresso de Culturas, né? Que também nós levamos essa luta pela terra, e eu costumo dizer que nós levamos o Vale do Rio Doce. Então, a gente permite com que o outro também desbrave com a gente o Vale do Rio Doce. Então, eu acredito que quando esse livro ele começa a ecoar em todos esses espaços, nas terras do Rio Sem Dono, começa a ter uma ideia diferente. Como se eu pudesse repensar ou recontar a própria história, que já foi contada várias vezes. Só que aqui a gente está querendo mostrar uma outra história. E você vai apresentar agora a pesquisa também para fora do Brasil. Sim. Que é agora, né, que na verdade é um fórum, né, que é o Ciclo Ibero-Americano, que é internacional, de cunho internacional também. E a gente vai falar da luta numa perspectiva voltada para a memória, porque não há luta sem a construção dessa memória e vice-versa. É uma nuance, né, uma dicotomia também que a gente fala. E o livro vai reportar isso, porque se hoje nós estamos levando a obra, discutindo esses assuntos aqui, é porque essa memória ela é tão forte que nos permite discutir essas temáticas que vão além da luta pela terra e vai explorar as territorialidades que vão à flor da pele, principalmente no personagem Brigelino. E esse fórum vai acontecer? Nos dias 26, 27 e 28 de março, em Portugal. Em Portugal, que legal. Então, assim, do gestão de território que você está fazendo no mestrado, você vai ter que se reavaliar fronteiras. Né? Avaliar as nossas fronteiras, né? O território está grande agora. Na verdade, o próprio livro vai falar dessa relação de fronteira também, né? Então, eu acredito que a gestão integrada do território, o mestrado, o programa de mestrado do Univale, faz com que a gente possa conhecer esses diversos territórios. A obra em si me permitiu conhecer um território diferente, não só da literatura, mas um contexto diferente de território, que é o território simbólico. O tanto que esses que lutaram, né, não só os personagens, porque eles estão só performando, mas como eles lutaram nessa perspectiva de lutar pela terra, mas num viés muito mais amplo do que aquele que era só especulatório. É uma luta pela terra e uma luta pela sobrevivência. Então, quando a gente fala da sobrevivência, a gente fala dessa resistência. Porque esse personagem Brigelino que eu disse, ele poderia falar: meu filho, vou embora daqui, né? E ele não, continua e não deixe que ninguém, né, retire essas terras que são nossas. Qual que é o aprendizado que ficou pra Nossa, eu falo que esse personagem, assim, para mim, ele é como se ele tivesse na minha mente, em forma de caricatura, né? Eu vejo que o aprendizado é conhecer primeiro a história de onde estamos, né? Eu nunca imaginei que esse livro pudesse trazer tantos desdobramentos para essa temática da luta pela terra, que a gente imagina que era só no Vale do Rio Doce, e a gente sabe que isso vai, né, se estender nacionalmente, e eu consigo perceber como a literatura ela vai
linkar, ela vai ter essa relação com a história, né, como sempre teve, mas reconhecer, conhecer essa história por um viés daqueles que talvez foram não tão lembrados ou deslegitimados, a palavra correta aqui, para mim é o melhor. Quando a literatura ela rouba a cena, quando ela fala, não, peraí, tem outras pessoas para contar essa história. Então, é o fascinante, é o fantástico da literatura, é quando ela fala, não, tem outras pessoas para recontar essa história. Eu acho isso, assim, espetacular. Inclusive, uma das matérias que a gente estuda no jornalismo é o jornalismo literário. Como que você acha que a literatura ainda contribui hoje, poderia contribuir para a nossa profissão, né, de jornalistas? Ai, nossa, aí você pegou um lado meu que eu falaria horas e horas aqui. Mas eu falo porque não só a questão da luta pela terra, né, que a gente volta de novo nessa temática do livro, a gente pode perceber no livro de Euclides, né, Euclides da Cunha, Os Sertões, que ele, jornalista, vai, né, cobrir, naquela época, a Revolta de Canudos. E aí a gente observa que essa perspectiva do jornalista, né, que Euclides era jornalista, se torna uma obra. Então eu acredito que quando a gente trabalha a relação da literatura com o jornalismo, a gente consegue trazer participantes dessa narrativa, talvez que não seriam ouvidos. Traz a questão da história em si, daquela narrativa. E a sensibilidade. Do momento, do clima, do que estava acontecendo. A descrição. E, na verdade, isso que você está falando aí são as territorialidades. E a literatura, ela te permite. Na verdade, a literatura nem permite, a literatura convida. Porque todos nós fazemos parte desse cenário. Né? E a história em si, ela vai ser recontada. E a literatura nos permite documentar. Mas num viés muito mais ousado nas suas questões metafóricas, mas ao mesmo tempo acessível em sua sensibilidade de recontar uma história que já foi tida como verdades assim consolidadas, né? E a literatura não, ela vai falar, não, pera lá, você pode recontar essa história diferente. Quando que vai ser a apresentação do mestrado? Então, a minha qualificação, ela vai para agora maio, mas aí eu apresento, se Deus quiser, no final desse ano, até o início de 2025, né? Então, em breve, teremos mais uma mestra. Pois é. E é claro, né, que nenhuma pesquisa é feita sozinha. Todos os congressos, né, esse que é o fórum, né, mas simpósio e todo esse processo de investigação também, que a literatura ela tem esse teor investigativo, por isso que se estuda também no jornalismo, com esse viés, né, investigativo. Essa pesquisa ela não se consolida sozinha, né? Ela conta com vários outros, nenhuma pesquisa se faz sozinha. E eu só tenho a agradecer, né, as duas orientadoras, que eu falo que nem tenho uma co-orientadora, eu tenho orientadoras, que é a professora doutora Patrícia Falco Genovez, né? E Terezinha Vilarim, né, professora doutora também, que vai aí, com certeza, já estão me ajudando nesse processo de investigação. E é algo muito gostoso, porque a literatura ela traz essa leveza, com esse viés de sensibilidade. E um teor simbólico, né? A literatura e a história no teor simbólico, o próprio livro em si é muito simbólico. E as duas conseguem aí abarcar essas perspectivas e sustentar aí a nossa escrita, a nossa pesquisa. Então, também faço aqui o meu agradecimento a essas duas professoras que, com certeza, são maravilhosas aí e me ajudam muito. Maravilha. Joana, muito obrigado pela sua participação. Agradeço. Tá certo? Agradeço demais essa oportunidade de falar um pouquinho de literatura, de mostrar que a literatura não é apenas o livro para ficar só naquela estante, mas trazer essas temáticas numa vertente mais acessível, né? A literatura, muitas vezes, ela já foi considerada um conteúdo elitista, e aos poucos a gente está tentando tirar essa roupagem,
né, de atender apenas a um grupo ou falar apenas para um grupo. Mas a literatura em si é essa memória que traz essa sensibilidade, que traz essa descrição de tempos ou momentos que a gente não viveu, mas estamos aqui para poder senti-los novamente. E de perspectivas diferentes. E de perspectivas diferentes, olhares diferentes, né? Porque a literatura, ela vai se emoldurar nesses meandros aí. E eu citei Sertões porque faz bastante referência a essa questão também, né, da luta pela terra. Então a gente observa que não é só o livro, né, Nas Terras do Rio, Sem Dono, mas a gente tem outras literaturas, outras obras que vão também se roupar dessas temáticas. Legal. Esse foi mais uma edição do Abre Aspas, nosso podcast semanal aqui do Diário do Rio Doce. E hoje a gente falou sobre literatura com a professora Joana Ataíde. Agradecemos pela sua presença aqui nos nossos meios digitais, sempre compartilhando e conhecendo cada vez mais o nosso trabalho. Até a próxima semana.